Oi, amigos. Nós chegamos com mais histórias, tá? Eu não gosto de falar de coisa ruim. Meu filho fala para mim que eu tenho memória seletiva. As coisas ruins eu elimino da minha mente. E realmente elimino, viu? Parece que eu tenho um clique aqui dentro que eu faço clique e as coisas ruins não lembro. Mas esta semana, alguns amigos que estão inscritos no meu canal reclamaram se não ia ter mais histórias. Porque eu deixei um final de semana sem contar histórias para vocês, né? Mas eu vou justificar. No sábado da semana passada, eu fui para o hospital de madrugada. Fiquem tranquilos, eu estou ótima, não tenho nada. Porque fizeram todos os exames que tinham que fazer em mim. O negócio foi o seguinte: de madrugada eu levantei para ir ao banheiro. E caí, que não me perguntem como, que eu não sei, mas eu caí no meio do meu quarto. Do nada. E bati a cabeça. Eu fiquei apavorada. Eu não tenho mobilidade do lado esquerdo muito boa. Quando eu consegui chegar no telefone que estava carregando aqui na sala, porque eu não coloco o telefone no meu quarto. Obviamente que a gente não quer ver acidente, né? Então fica o telefone aqui na sala. E eu vim me apoiando nas paredes, da forma que deu. E consegui chamar meu filho, era 3h59 da madrugada. Imagina só, daí uns 15 minutos ele estava aqui na minha porta. Mãe, vamos para o hospital. Falei, não, eu estou ótima, só estou dolorida só. Ele falou, mas a senhora bateu a cabeça, vamos embora. E eu falei, tudo bem, então espera me trocar de roupa e vamos embora. E nós fomos. Foi bom que eu fiz todos os exames e ele e as duas irmãs ficaram sossegadas, ficaram tranquilas. Então eu estou bem, tá? Só estou me justificando porque que não teve no outro final de semana passado, porque eu realmente fiquei no hospital, das 5 da manhã até as 15 horas. Obviamente, tomei todos os cuidados, então Covid eu não tenho. O negócio é o seguinte, eu vou começar hoje com uma história que eu ouvi na evangelização espírita, que eu frequentava desde os 5 anos de idade. Então, aos 5 anos, eu como filha mais velha, já comecei a ir na evangelização espírita. E eu ouvi uma história. Eu faço questão de contar ela, porque eu vou contar logo depois dela uma outra história. E uma se junta à outra. Então, essa história que eu ouvi na evangelização era o seguinte. Diz que tinha numa região várias cidades pequenas, umas perto das outras. E a escola só existia em uma das cidades. Então, todos os alunos e professores pegavam o mesmo trem que passava nas cidades até chegar na cidade que tinha a escola. Nesse trem vinha uma professora com os alunos, só que ela tinha o costume de colocar o braço para fora do trem e ficava balançando a mão. Aí os alunos comentavam entre si, né? Olha a dona fulana, ela parece louca com aquela mão balançando fora da janela. Aí passou o tempo, tá? Até que um aluno mais destemido chegou para ela e falou, professora, eu gosto muito de você. Mas todos nós estamos preocupados que você fica com essa mão balançando fora da janela do trem. A senhora tá bem? Ela, não, meu menino, eu tô bem. Mas eu vou te explicar por que minha mão veio para fora do trem. Aí ela abriu a bolsa e tirou um pacotinho de sementes. Aí ela falou, tá vendo essas sementes? Eu esparramo no nosso caminho essas sementes. São sementes de flores que eu mesmo colho no meu jardim, no jardim dos amigos. Então são sementes de flores.
Aí na volta você fica na janela e olha para você ver quantos montinhos de flores tem e de todas as cores. Pode olhar. E isso ele fez. Quando ele voltou, ele sentou na janela e ficou olhando. Passava um pouquinho, tinha uma toceira de flores, mais um pouquinho tinha mais. E ela explicou para ele, porque ela falou assim, eu gosto de flores, então eu quero ver flores. Como a gente faz essa viagem todos os dias, então eu gosto de ficar olhando para as flores quando elas nascem. Tudo bem, é uma historinha de criança que eu ouvi com 5 aninhos. Mal sabia eu que essa história estava me preparando para estudos mais profundos. E realmente, passado alguns anos, eu já estava na mocidade espírita. Passei pela pré-mocidade espírita e depois para a mocidade espírita. Aí os assuntos eram mais aprofundados. Então, um dia eu tive uma aula que era a parábola do semeador, que Jesus contou aos seus apóstolos. Bem, eu vou ter que pôr óculos porque eu não consigo decorar textos bíblicos. De poesia eu vou bem, mas de texto bíblico eu não consigo decorar, não. Então eu vou ler para vocês. Essa parábola está descrita em Mateus capítulo 13, Marcos capítulo 4 e Lucas capítulo 8. E ela diz o seguinte, essa parábola. Um semeador saiu a semear e, semeando, parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra. O sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. Outras sementes caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa, deram frutos 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Essa parábola é linda mesmo. E eu garanto que todos vocês vão gostar, que nós vamos fazer comentários agora. Falando em comentários, vocês que estão inscritos no meu canal, se não se inscreveram, se inscrevam. Façam seus comentários e podem sugerir novos temas, porque eu gosto de estudar. E garanto para vocês que eu vou procurar o assunto que vocês me perguntarem. E não esqueçam de dar um joinha nos vídeos, porque outras pessoas vão assistir também. Isso se vocês gostarem, tá? Aí, vamos lá comentar, né? Quem que é esse semeador? Jesus explicou aos seus apóstolos que o semeador era ele. E que a palavra era a palavra do reino de Deus. Ou seja, né? Os ensinamentos espirituais. Aquilo que Jesus nos ensinou e que mostram para todos nós o caminho certo a seguir. Nós realmente precisávamos desse mestre, né? Porque nós, humanos, temos uma tendência a ter uma vida mundana, de coisas da terra, coisas que nos envolvem materialmente. Aí vamos seguir. Ele fala sobre o solo à beira do caminho e que os pássaros comeram essas sementes. Essa terra ao longo do caminho é uma terra que é pisada, né? Vocês já andaram em terra de estrada? Ela é pisada. E Jesus andava em terras de estrada. Estradas de terra, né? E onde você passa muito, a terra fica compacta.
é uma terra realmente que não nasce nada. Então, indo semeando pelo caminho assim, ao longo do caminho, né? Nesse terreno liso e sem estrutura nenhuma para sementes, os pássaros vêm e comem. O que significa isso? As pessoas que receberam essas sementes, esses ensinamentos de Jesus, não estavam preparadas. Elas não tinham vontade nenhuma de crescer espiritualmente, de serem melhores. Então, o que são os pássaros comendo as sementes? É o maligno, aquilo que nos faz mal. O maligno, eu não gosto de nomes aí que o pessoal dá, mas é aquilo que nos faz o mal. O que nos faz o mal? Os vícios, ser, como é que fala? Egoístas, egocêntricos, muitíssima vaidade, né? Porque vaidade um pouquinho vai bem. Eu sei porque eu sou vaidosa. Então, a vaidade no seu limite vai tudo bem. Agora, o egoísmo, o egocentrismo, né? Ele nos faz sermos pessoas não muito boas. Faz a gente pensar em nós mesmos, esquecendo aquilo que Jesus nos ensinou, que é amar a Deus sobre todas as coisas, é ao próximo como nós mesmos. Então, seguir os ensinamentos de Jesus é muito importante. E ele semeou. E ele explica os solos que seriam nós, todos nós somos seus irmãos, né? Que somos irmãos em Cristo, porque somos todos filhos de um mesmo Pai. Esse Deus amoroso e justo que nos dá todas as condições de sermos melhores. Aí vamos continuar no chão pedregoso que Jesus fala. O chão pedregoso são essas pessoas que recebem as palavras de Jesus até com entusiasmo, mas logo se esquecem dela. Então são pessoas que não se interessam muito, ou quase nada, né? E como não tem raiz, tem pouca terra ali no chão pedregoso, logo o sol vem e acaba com elas. Quer dizer, isso daí, o sol seria as coisas do dia a dia. A pessoa não se interessou por conhecer mais do que aquilo que ela ouviu. Aí vem aí vem a semeadura que caiu entre os espinhos. As sementes até germinam. Só que as coisas do mundo, o trabalho, o problema com familiares, o problema com amigos, o problema com sexualidade e outros problemas mais, né? Que tem, o ser humano inventa problemas, porque nós não temos problemas. Se nós confiamos em Deus, eu sempre digo, ter fé, não existe ter fé um pouquinho, não. Ou você tem fé ou você não tem fé. Não tem outra alternativa. Porque se você confia em Deus e você tem fé, você está bem todos os dias. Que nem o acidente que eu tive, foi ótimo. Doeu muito, doeu. Ainda estou dolorida. Os ombros ainda, braços, pernas, joelho ainda dói. Mas o que foi bom para isso? Hoje eu estou carregando o meu celular no meu criado mudo. Então não vou ficar precisando chegar até na sala para pegar o meu celular. Então nós temos, que nem Cora Coralina falou, se você ganha limões na vida, faça limonada. Então o aprendizado é constante. Enquanto nós estivermos vivos, nós vamos estar aprendendo. Por isso que eu sugeri que se vocês colocarem nos comentários os assuntos que querem que eu aborde e as histórias. Pode deixar que eu vou pesquisar com carinho para todos vocês, tá? Então nós vamos ver aí que agora só falta a gente falar sobre a terra boa. A terra boa é aquela terra em que germina,
E as sementes de uma dariam para 100, de uma iriam para 60, de outras iriam para 30. Tô com a colinha aqui, viu? Por isso que eu abaixei a cabeça. Isso aí, quando Jesus falou, ele quis dizer o seguinte: nenhum de nós somos iguais. Nenhum de nós está preparado para conhecer as verdades do Espírito. Quando nós estamos preparados, é fácil. Entra no nosso coração e entra na nossa mente os ensinamentos de Jesus. Por isso que ser um bom solo é aquele que ouve, procura saber mais. Porque nós não precisamos acreditar nas coisas que nós ouvimos ou lemos. Nós devemos pesquisar, conhecer mais. O estudo sempre deverá ser uma constante nas nossas vidas. Porque semear existe muitas formas. Eu gosto muito do semear das sementes. Porque você pega uma sementinha, coloca num vasinho teu e espera um pouquinho. Daí a pouco você está vendo ela despontar. Daí a pouco ela já fica maiorzinha, já ela fica num tamanho para você colocar em vaso. Daí a pouco você tem que tirar do vaso e plantar em um lugar que tenha terra. Eu gosto muito de limão. Eu chamo de limão cravo. Lá no sul a gente chama de limão cravo. Aqui eles dão outro nome, no Nordeste dão outro. É aquele limão mais vagabundinho que vocês acham nas feiras orgânicas, principalmente. Lá no sul a gente tem costume de falar que são os limões que nascem no pasto. Porque em todos os pastos que você andar, nas fazendas, nos sítios, sempre você vai encontrar um pezinho de limão daquele. Então eu não perco uma semente. Eu falo que a semente é a presença de Deus. Porque vejam bem, ela é perfeita. Tudo quanto é semente, eu coloco nos meus vasos aqui, porque eu moro em apartamento, né? Se eu morasse em casa, nós tinha que ser uma casa num sítio, porque eu realmente adoro plantar. Então nós estamos falando literalmente o que é a semeadura. Mas quando Jesus nos fala na parábola do semeador, ele mostra bem que nem todos nós estamos preparados para receber todas as verdades do plano espiritual. E isso daí Allan Kardec explica muito bem em todos os seus livros. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno. Esse é o nosso Pentateuco Espírita. Você encontra todos os assuntos que você quer em todos esses livros. É só procurar. Muitas vezes, minhas filhas fazendo trabalhos da faculdade ou da escola, não lembro, segundo grau, não sei. Mas eu vi muitas vezes elas pegando o Livro dos Espíritos para pesquisar os assuntos que iriam abordar. Então, como vocês veem, estudar é sempre. Não é hoje, porque nós estamos ouvindo a parábola do semeador, que você vai pegar lá a Bíblia e procurar em Mateus, em Marcos. Deixa eu ver. Deixa eu pôr o óculos de novo para ver. É Mateus e Lucas. Não, é Mateus, Marcos e Lucas que falam sobre essa parábola. E logo nessa mesma período, nessa mesma época, Jesus contou uma outra parábola para eles. Na verdade, Jesus falou: não se coloca a candeia debaixo do alqueire. O que é isso? A candeia, se vocês não sabem, na época, eram tipo uns vasinhos em que se colocava azeite e um cordãozinho para acender. E esse azeite ficava num lugar alto para iluminar todo o ambiente. E o alqueire, o que era? Era uma medida. Eu, quando criança, cheguei a ver. Eu não sou novinha, não. Olha, é uma medida que eles colocavam assim, enchiam para colocar
dentro do pacote que a gente ia carregar para pesar. Eu até vi em feiras essa medida. Então, esse alqueire, ele é uma medida de metal. Então, não se coloca a candeia, que é a luz, debaixo do alqueire. Porque o que vai acontecer? Se você colocar o alqueire em cima da candeia, vai acabar a luz, não é? Então, Jesus estava incentivando os seus companheiros de apostolado que não escondessem aquilo que tinham aprendido com ele. Ele estava preparando os seus amigos e companheiros que, quando ele fosse embora, era para eles continuarem o trabalho. Tanto é que continuaram. E nós temos aí, no Novo Testamento, tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Esse mestre querido, que veio especialmente para nos mostrar o caminho a seguir para se chegar ao nosso Pai. É fácil? Não é não. Quantas vezes que a gente quer manter a serenidade, a paz, e de repente acontece alguma coisa, e a gente tá, e de repente a gente está gritando, berrando e falando agressivamente. Isso acontece, por mais que a gente se equilibre. Aí você passa por isso, você respira fundo, fala: Jesus, eu estou esquecendo do que o Senhor me ensinou. Aí você volta a estudar. Tem que voltar mesmo. Eu falo que nós somos burrinhos ainda aprendendo. Então nós temos que nos relembrar sempre. Vocês viram que eu consigo decorar poesia, mas textos bíblicos eu não consigo. Então eu tenho que ter a colinha minha do lado para falar do texto bíblico. Mas eu vou contar uma outra história agora, para a gente encerrar. O Sr. Winston Churchill era filho de um nobre, professor, uma família muito boa. Ricos, na verdade, né? Na Inglaterra. E eles iam passar períodos na fazenda que eles tinham. E Sir Winston Churchill, que foi o primeiro-ministro da Inglaterra no período da Segunda Guerra. Se vocês não estudaram, estudem. Dele é que vieram as grandes ideias para que fosse eliminada a Segunda Guerra Mundial. E esse homem valoroso era um menino, um rapazinho, e estava andando pela fazenda do pai e de repente se viu afundando numa lama, que nada mais era a lama de um pântano que tinha lá. E ele não percebeu, estava se afundando. Aí ele viu que não conseguia sair desse lamaçal. Ele começou a pedir socorro e a gritar. E um outro lavrador, dono de umas terras também, ouviu. Quando ele ouviu o socorro do rapaz, ele saiu correndo e foi lá. Pegou esse rapazinho, Winston, socorreu ele, tirou ele do lamaçal e levou ele para casa. No dia seguinte, ele está saindo de casa, é uma carruagem para na frente da casa dele. E dele desce o Sr. Churchill, o pai de Winston Churchill. E ele chega para o senhor e fala: eu vim aqui agradecer o senhor pelo que fez pelo meu filho ontem. Aí o homem falou assim: não precisa agradecer, eu não fiz mais do que a minha obrigação. Todo cristão pensa assim, né? E nós também. Se a gente vê alguém caído, a gente vai estender o braço e catar. Por quê? Porque é um instinto natural do cristão. Tratar o seu próximo assim como gostaria de ser tratado. Então, esse senhor falou: não quero nada. Ele queria dar uma recompensa para esse senhor, e esse senhor falou: não quero nada. Aí apareceu um rapazinho na porta
E o Sr. Churchill pegou e falou: escuta, aquele é teu filho? Ele falou: é. Então me permita fazer uma coisa. No mesmo colégio que o Winston está estudando, eu vou pagar os estudos dele também. Posso? Seria uma forma de eu me sentir em paz, de que de alguma forma eu agradeci ao homem que salvou meu filho. Aí ele anuiu e aceitou. Aí ele perguntou pro homem: como que é o nome do senhor? Ele falou: Fleming. E o filho do Sr. Fleming foi estudar. Da escola que ele foi, ele já foi para a universidade para estudar medicina. E se tornou um grande cientista. Quem não conhece a penicilina? Quem já não tomou penicilina nessa vida? Eu acho que só minha mãe, porque minha mãe era alérgica à penicilina. Mas deve ter outras pessoas também, né? Mas todos nós tomamos penicilina em alguma época da nossa vida. E o Winston Churchill já ministro e foi fazer umas viagens e pegou uma pneumonia muito séria. O que salvou o Winston Churchill? A penicilina, que foi produzida, quer dizer, descoberta, produzida para todos nós tomarmos a vacina, né? A vacina, a penicilina, que nos livra da pneumonia. Eu sei que eu já tive 2 vezes, então eu tomei penicilina sim. Então, meus amigos, às vezes se fala assim: onde que eu vou semear, Célia? Olha, meus amigos, a semeadura a gente pode fazer em qualquer lugar e a qualquer momento. Eu, como estava ociosa nessa quarentena, que agora não é nem quarentena, né? Eu já passei de 120 dias, já estou nos quase 150, sem abraçar os meus netos. Aliás, amanhã o meu neto mais velho faz 15 anos. E os 3 pequenos, nossa, faz muito tempo que eu nem olho para a carinha deles. Não sinto cheirinho, não abraço. Tá difícil? Tá. Então, o que eu resolvi? Vou contar histórias, porque toda a vida o pessoal gostou das minhas histórias. O pessoal sempre vinha e falava para mim: Célia, essa história é maravilhosa. Célia, lembrei da tua história em tal situação. Célia, eu contei a tua história numa aula que eu fui dar. Não é minha história. Eu leio, eu ouço. E eu amo histórias. Por isso, não se esqueçam. Se gostaram do vídeo de hoje, deem o seu joinha, porque aí o vídeo dispara para outras pessoas. E também compartilhem com quem vocês acham que vão gostar do vídeo, tá? Eu nunca me imaginei pedindo isso para vocês. Mas eu descobri agora que tem que se falar isso para os amigos. Eu vou ter amanhã, eu faço um outro vídeo para vocês de histórias que eu já estou preparando, já estou começando a estudar sobre elas. Então amanhã tem outro, tá? Por hoje é só, meus amigos.